Fala, gente! Como é que vocês estão? Seja muito bem-vindo. Quem fala aqui é o Bruno Loureiro, colado na videira. Se você tá aqui é porque você também tá colado na videira. Deixa eu te dizer uma coisa. O que você faz quando você tá sozinho? Quando nós estamos sozinhos, você busca aprovação de quem? Reconhecimento de quem? Deus vai falar contigo nessa mensagem para você nunca mais buscar aprovação e reconhecimento de pessoas aqui. Entenda nesse vídeo em nome de Jesus. Fala, gente! Como é que vocês estão? Quem fala aqui é o Bruno Loureiro, colado na videira. E se você tá aqui, é porque você também tá colado na videira. Se você tá ao vivo, um beijo no seu coração. Se você está no gravado aí, um beijo no seu coração. Deus é um Deus onipresente. Então, se você está ao vivo ou gravado, o que importa é que Deus está presente aí, neste momento, para poder falar com você. Como é que vocês estão, gente? Deixa eu ver quem tá aqui ao vivo. A Tati DBO, Lu Maimuna, todos os dias às 8h08 da manhã, neste novo tempo. A paz. O pessoal manda aqui, a paz de Cristo. A paz, Bruno. A Bíblia diz que a paz de Cristo, um dos versículos que eu mais gosto, Sansão, que a paz de Cristo seja o árbitro do teu coração. Que a paz de Cristo, está escrito no livro de Colossenses, o apóstolo Paulo escreveu, que a paz de Cristo neste dia seja o árbitro do teu coração. Ou seja, que apite o seu dia. Quem vai validar se você tem paz ou não é o árbitro, que é a paz de Cristo. É igual é só você pensar no futebol, é igual você pensar num VAR. Quem decide ali é o juiz. É o VAR. Hoje agora é o VAR, né? Nesse mundo moderno é o VAR, né, Marcão? Então, a Bíblia já falava sobre isso. Já diz sobre isso. Que a paz de Cristo seja o árbitro do teu coração. Já vai abrindo sua Bíblia aí, por favor, no livro de Lucas, Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo 10, versículo 38 a 41. Não esqueça disso, a fé é uma escolha. Nós estamos juntos aqui, ao vivo, escolhendo ativar o espírito da fé. E é uma palavra de Deus para a tua vida. Então, você que está aqui no ao vivo, pega esse aviãozinho e manda para pelo menos 10 pessoas. Para pelo menos 10 pessoas, 10 almas, não são pessoas, é alma. A Bíblia diz que nada é mais importante para Deus do que uma alma, nenhum tesouro aqui na terra vale mais do que uma alma. Então seja um instrumento de Deus, não fica parado aí em você. Chama 10 pessoas da sua lista de amigos, chama uma pessoa que você ama, tá bom, pessoal? Juju Correale, você sabe que a gente tem a Juju Correale aqui no Cola na Videira, ela faz parte aí da equipe do Cola na Videira, Juju Correale. Oderley, um beijo no seu coração, muito bom falar com você ontem, Oderley. Que mais que tá aí? Tati DBO, já falei. Outro encontro da família JC foi uma bênção. Todas as segundas às 8 horas da noite, a gente se encontra para que você possa ser ajudado na sua caminhada de fé. Então é um momento que a gente se conhece pessoalmente, né? Virtualmente, mas olhando nos olhos, com câmera aberta, se você sentir a vontade disso. E é muito legal a gente poder começar a se conhecer aqui no Instagram e depois a gente se vê no Google Meet, né, que é onde a gente se encontra de forma online. E também, isso faz parte do novo tempo do Cola na Videira, todos os meses, pela graça de Deus, nós estamos juntos presencialmente em Alphaville, São Paulo. A próxima data é dia 9 de outubro. Se você não fez sua inscrição, faça lá. Amém, pessoal? Então acho que já deu tempo para quase todo mundo entrar. Então vamos para a palavra, vamos fazer só uma oração. Lucas, capítulo 10, versículo 38 a 42. Hoje tem vídeo, o primeiro vídeo, né? O primeiro vídeo deste novo tempo no canal do YouTube. O primeiro devocional editado por essa equipe maravilhosa. E quando eu falo editado é perfumado, vamos dizer assim, né? É preparado com todo amor e carinho para a gente poder alcançar mais almas. Então hoje ao meio-dia vai subir no YouTube. Eu conto com você para compartilhar com o máximo de pessoas possível. Tá bom? Se você foi abençoado. E se você não ouviu a palavra da semana passada, você vai ouvir hoje, meio-dia, o plano perfeito. Tá bom, pessoal? Vamos embora. Lucas capítulo 10, versículo 38 a 42. Jesus, toma conta dessa live. Os recados já foram dados. Agora, Jesus, por favor, cada pessoa que está aqui está sedento por ouvir a tua voz. Desde as pessoas que estão aqui na sala, o Marcos, o Rodrigo Sansão e todos que estão no ao vivo e no gravado.
Que todos possam dizer, pelo menos em pensamento: eis-me aqui. Eu quero ouvir a tua voz, Jesus. Fala comigo. Eu sou um ramo. Inserido, enxertado, colado em você, Jesus. Que é a videira verdadeira. Fala comigo, Jesus. Diga isso aí você. Espírito Santo, faz do seu jeito. Seu jeito é perfeito. Amém, amém e amém. Olha só o que aconteceu quando Jesus entrou na casa de duas irmãs, duas mulheres, Marta e Maria. Versículo 38 do capítulo 10 do livro de Lucas diz que quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia, numa cidade. E certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Marta, tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Algumas versões diz, ouvindo a sua palavra. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas Jesus respondeu a Marta: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós aqui queremos aprender com o Jesus vivo, não o Jesus histórico. O Jesus histórico, o Jesus em carne, o verbo encarnado, o divino encarnado, há 2000 anos atrás, Sansão e Marcos, ele entrou na casa de duas irmãs. E se Jesus vive, significa que ele continua fazendo isso, entrando nas casas. E a gente vem falando desde a semana passada, e foi a palavra que impulsionou Sansão, foi a palavra que Deus ministrou no coração dele, e já mudou muito a rotina dele, inclusive hábitos, etc. Coisas pessoais dele. Que é o quê? A Adriana Roif, eu falo Rolf, mas é Roif, eu descobri ontem, falava errado. Ela acorda de manhã e diz assim agora: Jesus, a minha mente é a tenda do encontro. Você pode dizer, a minha mente é a casa de Deus. A boa notícia de hoje é, quando ninguém te vê, é neste lugar que você se enche dos pensamentos de Deus. Quando ninguém te vê. Aqui dentro dessa casa, ninguém via o que estava acontecendo. Apenas Marta e Maria, e Jesus estava na história. Mas Jesus, ele continua fazendo isso na nossa geração. E ele faz como? Na tua mente, na minha mente, no pensamento. Não é possível que você não queira. Se Deus está falando, eu quero que você seja a minha casa. Eu quero que você tenha a certeza de que a sua mente, a sua cabeça pode ser casa de Deus. Por isso que quando você vai numa igreja, que algumas até inclusive chama casa de Deus, é todo mundo na mesma fé, sendo casa de Deus, e isso se multiplica, isso gira de uma forma diferente. Então, o que acontece? Jesus entrou na casa dessas duas irmãs, uma fez uma escolha, a outra fez outra escolha, eu já vou detalhar mais aqui sobre isso. Uma das coisas que me encanta em Jesus, em estudar a história de Jesus aqui na Terra, eu vou voltar aqui, tá? Nessa passagem. Mas no início do livro de Lucas, no início do livro de Marcos, Jesus, não sei se você sabe, mas ele tinha uma agenda muito cheia. Ele era ocupado com muitos serviços. Jesus tinha a clareza do plano, ele fazia aquilo que o Pai mandava ele fazer, Deus Pai. Então, Jesus ele tinha uma agenda muito pesada, ele tinha uma agenda cheia de compromissos para ensinar, para curar, para libertar, para multiplicar, para fazer milagres. E a Bíblia diz que Jesus, no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 35, tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava.
Pedro e os que estavam com ele procuravam Jesus por toda parte. E quando o encontraram, disseram: todos estão à sua procura, Jesus. Cadê você? Jesus, porém, respondeu: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. O que Jesus fez aqui? Mostra claramente, Jesus tinha essa rotina. Talvez você queira ter uma rotina nova. A rotina de Jesus é: antes da minha agenda começar aqui na terra, eu vou me conectar com o Pai que está nos céus. Antes dos meus serviços aqui na terra, eu vou me conectar com o meu Pai que está nos céus. E hoje, como que a gente faz isso? Através do próprio Jesus. Lembra? Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, hoje, a palavra de hoje é em cima de como é que está a sua agenda. Todo mundo nessa sala, independente, quando a gente fala que você está ocupado em muitos serviços, não estou falando só no campo profissional, mas é no seu campo familiar. Por exemplo, Bruna, minha esposa, eu e Bruna somos pais frescos. Betina está com 8 meses. Betininha, um beijo no seu coração se você estiver aí, né, Betininha? Papai já está aí, já. Então, Bruna tem uma agenda maior do que ela tinha antes de ser mãe. Eu, como pai, tenho uma agenda maior antes de ser pai. Então a gente tá extremamente ocupado com muitas tarefas, muita coisa para fazer, assim como você. E ontem eu fui dormir exausto de tanta coisa, principalmente nesse novo tempo, que é muito bom, que nós estamos vivendo aqui no Cola na Videira, mas tem muita coisa para fazer. E se a gente não tomar cuidado nesse muita coisa para fazer, eu entro num campo que Marta entrou. Inquieta, agitada, preocupada. Diferente de Maria, que escolheu a boa parte. Então anota aí, a fé é uma escolha. A fé não é sobre acreditar, a fé é uma escolha, é um estado de espírito que eu escolho entrar. Se é estado de espírito, eu escolho entrar e eu escolho sair. Eu não sei como é que você acordou, eu não sei qual foi a sua oração, sua conversa com Deus, se você conversou, se você não conversou. O fato é o seguinte, Jesus liderava por exemplo, ele não liderava no PowerPoint. Ele não liderava assim, olha, essas são as boas práticas. Não, as pessoas viam ele acordando mais cedo, indo orar num lugar deserto, num lugar sozinho. E era nesse lugar sozinho, que você pode chamar de solitude, é neste lugar que ele se enchia dos pensamentos do Pai. Porque Jesus era cheio do Espírito Santo, mas ele era carne também. Então ele já estava ali nos ensinando e continua nos ensinando. 2000 anos depois ele continua nos ensinando. Anota aí. Essa é a boa notícia que o Espírito Santo me deu hoje. Quando ninguém te vê, Bruno, é neste lugar que você se enche dos pensamentos de Deus. Então Jesus, ele entrou na história de duas irmãs. E ele está deixando bem claro, olha, a ocupação de muitos serviços te traz preocupação, Marta. Porque ela estava ali querendo servir Jesus, né? Ela estava ali querendo arrumar a casa, fazer comida. Eu não sei exatamente, a Bíblia não diz quais serviços de casa ela estava fazendo. Mas uma das irmãs se assentou aos pés de Jesus e falou: eu quero ouvir você, a tua palavra, o teu ensinamento. E a outra, ela andava para lá e para cá, como diz aqui a Bíblia. E ainda disse para Jesus: você não se importa de eu estar aqui sozinha e a minha irmã não estar aqui para me ajudar? E você nunca vai esquecer. Você precisa fazer se desafiar nisso. Se você quer ser um ser humano melhor, se desafie neste treino de autoobservação. Quando você se perceber ocupado com muito serviço, quando você se perceber muito agitado, você tem que fazer a pergunta: Bruno, por que você anda inquieto e preocupado? O que está acontecendo? E certamente a lista de preocupações, a lista de coisas a fazer, diz para você e para mim, é por causa disso que eu tô. Só que isso não é a parte que Deus quer que você escolha. Então veja, vamos comigo nesse raciocínio aqui. Olha o que o Espírito Santo me entregou hoje de manhã. Quando nós estamos ocupados com muitos serviços, eu tenho um lado bom disso e um lado ruim disso. Eu lembro que quando eu trabalhava no Citibank, depois eu fui trabalhar na Cielo, trabalhei quase 15 anos nessas duas empresas. Eu adorava ver a minha agenda cheia, Marcão. Adorava. Porque pra mim era um motivo de orgulho. Era um motivo de
eu sou trabalhador. É isso mesmo, eu trabalho. Eu preciso estar com a minha agenda cheia do tipo assim, tá vendo? Eu não tô... Eu tenho um emprego, não tô desempregado, eu sou alguém. Eu queria ter a minha agenda cheia. Porque através dessa agenda cheia, eu tinha um reconhecimento das pessoas. E o meu próprio, inclusive. Através da minha agenda cheia, eu poderia repetir uma história familiar ou repulsar alguma história familiar. Eu vou te explicar o que é isso. Então, por exemplo, às vezes a gente se ocupa com tanto serviço para ser diferente do seu pai. Aqui na Terra. Eu me ocupava com muitos serviços, eu não sei quem é que precisa escutar isso, mas eu me ocupava com muitos serviços porque eu não via meu pai muito ocupado com serviços. Teve um momento que, né, ele passou por uma dificuldade, né, de desemprego e aí problema financeiro em casa, tá? Hoje, graças a Deus, ele tá bem. Mas ele passou por isso. E pelo fato de eu ter problema emocional com meu pai, eu queria ser o oposto dele. Então eu vou repulsar essa história. Eu preciso me ocupar com muitos serviços. Quem tá entendendo isso? E aí eu precisei o quê? Eu programei na minha mente desde criança a repetir um padrão familiar de quem eu enxergava como referência, que era o meu padrinho. Enxergava ele como um pai até 26 anos de idade, depois eu tirei ele desse lugar. O lugar do seu pai é do seu pai, o lugar da sua mãe é de sua mãe. Mas às vezes a gente projeta em pessoas. Tio, tia, professor, amigo, alguém mais velho, um pai e uma mãe, tá errado. Você está colocando num lugar que não é dele. Isso pode dar, inclusive, problema na sua relação. Então, eu queria repetir a agenda do meu tio, que eu enxergava como pai. Então, esse momento de devocional é um momento de você refletir, de você olhar para você, de você olhar para a sua história de vida e conversar em pensamento, em fala com Jesus, escrevendo da melhor maneira para você. Mas é um momento de mudança hoje. Porque o que Jesus está nos ensinando? Se ocupar com muitos serviços tem um lado bom e tem um lado ruim. Mas o lado bom pode te levar para o lado ruim. Porque certamente se você só se ocupa, só bota foco no serviço que você tem para fazer, nas tarefas que você tem para fazer, e você só olha para isso, você entra num flow que em algum momento você vai andar como Marta. Agitado, inquieto, ansiosa. E Jesus liderou por exemplo. Então o que Jesus fazia? Ele tinha muito serviço. Começava muito cedo e ia até muito tarde. Ele acordava antes. Mas às vezes o seu momento de você se encher de Deus, de você largar mão um pouquinho dos serviços, às vezes é à noite. Eu estava conversando com uma pessoa. Às vezes é à noite que é o seu melhor momento. Então pensa agora, qual é o seu melhor momento para falar com Deus? Ah, Bruno, eu falo com Deus o tempo todo. Eu estou falando de um momento de solitude. Quando ninguém te vê. Deus me trouxe aqui só para isso. Para que você pense e se organize. Porque o convite é esse. Cola na Videira é um convite. Que você possa ter um momento que ninguém te vê. Para se encher da presença de Deus. Dos pensamentos de Deus. Porque se encher da presença de Deus não é um arrepio. Você vai viver o dia todo arrepiado, é? Não. Se encher da presença de Deus, como a Bíblia diz, é se encher dos pensamentos de Deus. Jeremias escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, Deus mandou ele escrever: eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, e são pensamentos de paz e não de mal, pensamentos de salvação e não de condenação. E aí Deus fala: busca de todo o seu coração, vem a mim, que eu vou entregar para você. Era o que Jesus fazia, e é o que nós podemos fazer. Você precisa experimentar isso e não ver apenas agora os outros fazer. Ah, Bruno, isso é só para alguns. Não, isso é para todos. Deus não faz diferença entre pessoas, senão ele não seria um Deus Pai, Pai da eternidade. Quem está recebendo de Deus? Dispara o dedinho no coração, a gente já vai caminhando para o fim. Se você não usou esse aviãozinho, se você não usou esse aviãozinho, use esse aviãozinho para alguém ouvir a palavra que está sendo liberada aqui hoje. Algum familiar seu, inclusive. Por isso que é muito importante você se autoconhecer. Marta e Maria tinham um pai. A Bíblia não fala sobre o pai delas. Mas por que Marta tinha um padrão de muita inquietação, de se ocupar em muitos serviços, e Maria
que provavelmente, né, tudo indica que ela seja mais nova do que a Marta. Por que que uma conseguiu e a outra não? O fato é o seguinte, é de que Jesus ele deseja que a gente escolha a boa parte. E quando a gente escolhe a boa parte, versículo 42, quando nós escolhemos a boa parte, esta não é tirada. Nas bem-aventuranças, Jesus ele disse: bem-aventurado os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, o reino de Deus. Bem-aventurado é aquele cara que é abençoado. Você quer ser bem-aventurada? Sansão quer ser, Marco quer ser, todo mundo quer ser. E como é que eu tenho que fazer? Eu preciso reconhecer que eu sou pobre de espírito. Quando eu reconheço que eu sou pobre de espírito, eu busco mais. Quando eu reconheço que eu me esvazio, eu escolho me encher. Quando ninguém vê. É muito bom você estar junto de pessoas, nós vamos estar dia 9/10 junto, nós estamos juntos aqui nessa sala e tal. Mas o mais importante, Deus vem pedindo para nós repetirmos isso. O novo tempo do Cola na Videira começou dessa maneira, com uma necessidade de secreto. O novo tempo começou com uma necessidade de secreto, que é o que o Deus mais quer de nós. Jesus tinha secreto com o Pai. Se Jesus tinha o secreto com o Pai, Sansa, como é que eu não vou ter, velho? O chamado é, seja uma cópia de Jesus. Está escrito na Bíblia. Qual é o meu chamado? Seja uma cópia dele. Quando você deseja copiar Jesus, sem querer ser perfeito, mas quando você deseja ser cada vez mais parecido com Jesus, durante o caminho, Deus vai revelar para você aonde Ele quer que você vai. Ele vai te mostrar as portas que ele abre, Ele vai te mostrar as portas que Ele fecha. Mas é a partir do seu desejo de querer, eu quero ter comportamentos como Cristo Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo, no livro de Gálatas, ele escreveu, Gálatas capítulo 2, versículo 20, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Porque se eu vivo com os meus pensamentos, se é eu que vivo, olha isso, se é eu que vivo, eu posso me ocupar com o serviço, porque eu tenho cheio de coisa para fazer, eu posso me ocupar do lado bom e do lado ruim. Mas eu não escolho essa parte. Eu faço o que tem que ser feito. Mas eu escolho me encher de Jesus e viver por Ele, para Ele. Ele vive em mim. Quando vem um pensamento que você não quer ter e que você sabe que esse pensamento é ruim, esse é o momento de você conversar com Jesus e falar, Jesus, esse pensamento não vem de ti. Eu quero os seus pensamentos. E aí você busca. E a Bíblia é recheada de pensamentos de Deus. Então, bem-aventurados pobres. Davi viveu isso. Pobre de espírito, eu acordo para me encher. E quando você faz isso, Jesus ele garante, é de você o reino. Você faz parte do reino. Você faz parte da cultura de Deus. Quem está recebendo de Deus aí? Eu queria que, por exemplo, o Odelei mandou lá um checked. Provavelmente é porque Deus falou com ele. É porque Deus fez algo dentro dele aí agora, através da palavra. E para você? O que Deus está falando com você aí? Diante de tudo que você está ouvindo aqui nesse devocional, o que está vindo aí no teu pensamento? O que você pode fazer de diferente hoje? Adriana Roif, não Rolf, né? Eu tô há 3 meses dizendo Adriana Rolf, é Roif. Pronúncia errada. Você vê? Como é que resolveu isso? Conversando, se relacionando. Ontem no encontro, ela falou, Bruno, é Roif, não é Rolf. Pô, obrigado, Roy. Perdão, eu não sabia. Como é que resolveu isso? Se eu não me relaciono com ela, se eu não converso com ela, eu ia passar, de repente, o novo tempo inteiro aqui do Cola na Videira chamando ela do nome errado. Como é que resolve isso? Relacionamento. Conversa. Ouvir e escutar. Deus é fiel, escrever aí. Checked. Então manda mais checked aí. Então veja. O que você faz quando ninguém te vê? Pega pra ontem. Quando ninguém tava te vendo. O que você faz? E eu vou dizer de novo. Eu fui dormir exausto. E aí eu tive que tomar uma decisão. Amanhã eu vou acordar bem antes do horário. Porque eu preciso me encher dos pensamentos de Deus.
quando ninguém vê. Ninguém me viu. Ninguém me viu. E eu só tô compartilhando aqui, que eu nem gostaria de fato de compartilhar, eu, Bruno, mas Deus manda compartilhar, pra te engajar, pra te inspirar a você também fazer o mesmo. Agora, cuidado, por quê? Porque quando você acorda, a tendência na nossa geração é se ocupar já com WhatsApp. É já se ocupar com Instagram. De forma lícita ou ilícita. Não, mas eu vou falar com um amigo, é interessante que eu vou falar aqui, não, eu preciso... Tudo isso já vai ocupar a tua mente antes de Deus. Então isso é uma escolha diária. E Jesus garante, quem escolhe ouvir o meu ensinamento em primeiro lugar, se enche da minha presença. Isso acontece aonde? Em casa. Porque tá aqui, Jesus entrou na casa de 2 irmãs. E Jesus vive e ele continua entrando nas casas. Por isso que está escrito: eis que estou à porta e bato. E aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar. E aí você vai ouvir, na mesa com Jesus, você escolheu a boa parte. Então seus pensamentos podem estar o que for. Seus pensamentos podem estar aí te trazendo essa agitação, te trazendo essa inquietação, porque você tem muita coisa para fazer na sua casa, com seu filho, com sua filha, com seu marido, no seu trabalho, beleza. Mas nesse exato momento, eu quero orar pela tua vida. Daqui 2 minutinhos eu quero orar pela tua vida. Mas você já pode dizer aí onde você está. A minha cabeça hoje, a minha mente hoje é casa de Jesus. Ah, seu dia é outro. Diga aí de novo. A minha cabeça ou a minha mente hoje é casa de Jesus. Se é casa de Jesus, significa que quem vive é Ele e não eu. Significa que eu vou trabalhar melhor, porque eu trabalho para Ele. Significa que eu vou tratar as pessoas melhor, porque eu trato as pessoas melhor para Ele. Por Ele. Tudo você vai fazer melhor. Eu ouso a dizer que a sua situação no trabalho vai melhorar, o seu desejo de pedir as contas não vai acontecer mais pelo simples fato de você desejar trabalhar para Jesus. Como se Ele estivesse te vendo e Ele está. Você trabalharia diferente. Seria editar um vídeo diferente, seria fazer uma planilha diferente, você faria um PowerPoint diferente, você escreveria uma melhor mensagem no WhatsApp para alguém. Porque já não sou eu mais quem vive. É Cristo que vive em mim. Não entro em nenhuma condenação, nenhum tribunal de repetição de história ou repulsão de história, como a gente falou aqui. A cada dia eu não busco reconhecimento das pessoas, eu já sou aceito por Jesus. Pare de buscar reconhecimento em pessoas. A sua mente está programada para isso. Bruno, mas todo mundo quer reconhecimento. Até quando que nós vamos ficar presos nessa crença? Todo mundo quer reconhecimento. Quem quer, a minha carne, o meu espírito, não quer isso. O meu espírito quer ter a certeza, eu sou aceito por Jesus, por Deus. A minha carne quer reconhecimento. Nossa, que legal, hein, que você está fazendo, hein, Sansa? Parabéns, Marcão, top. A carne quer isso. Mas se você reconhece e se mantém conectado com o Espírito, você não precisa de reconhecimento de ninguém. Porque vai ter dias, fases, meses, anos, que você não vai ter reconhecimento de nada. E como é que você vive? Então, anota aí, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Como é que é essa música? Eu não preciso... É reconhecido por ninguém? Não, é outra palavra, né? É que eu acho que não é reconhecido, mas se for, ótimo. Se não, vamos botar o reconhecido. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Eu preciso ter a certeza que eu sou aceito por Deus. Ou você pode dizer que quero ter a certeza que eu sou reconhecido por Deus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. E a nossa programação emocional é para buscar isso, é ser reconhecido. Isso pode ser reprogramado nessa geração. Isso pode ser reprogramado. Então, quando você vai se autoconhecer com U, você vai identificar esses padrões, essas repetições do que leva você a estar ocupado com muitos serviços e que faz você, sim, ficar agitado, inquieto, como Marta ficou aqui. Existe a causa raiz disso.
Mas já estamos cansados de causa raiz, nós queremos a solução. Já estamos cansados de diagnóstico. Nós queremos solução, cura, resposta, ação. Então você pode também, além do autoconhecimento com eu trabalho com isso junto com o Bruno. Você pode buscar o autoconhecimento com L, que é buscar entender na palavra de Deus que ele tem total interesse. Pare de buscar reconhecimento em pessoas. Busque a certeza de que você aceito no reino de Deus. Amém, pessoal? Então, eu queria orar pela tua vida nesse momento. Porque ainda tem gente com os pensamentos, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer um monte de coisa. Isso aí. Mas eu quero orar em nome de Jesus, para que o Espírito Santo agora entre com o seu trabalho, que é convencimento, que é ensinar, que é preencher aquilo que está vazio aí dentro de pessoas. Que todos os seus serviços hoje sejam feitos guiados pelo Espírito Santo. Que você possa ter a certeza, eu sou aceito, eu sou aceita por Deus, eu não preciso buscar reconhecimento de ninguém. Se acontecer, ótimo, se não acontecer, ótimo também. Porque vai ter momentos que você vai ser reconhecida, mulher, vai ter momentos que você vai ser reconhecido, homem, mas vai ter momentos que vocês não vão ser. E como é que você vai ficar? Aonde você vai se agarrar? Então escolha agora, a partir de hoje, diga aí, a partir de hoje, quando ninguém me vê, eu escolho me encher dos pensamentos de Deus. Como? Solitude. Ter um momento no seu quarto, no seu carro, só você e Deus. Em nome de Jesus, eu dependo de Ti, Jesus, para que haja entendimento nessa sala. Eu não dependo de mais ninguém. Eu dependo do Senhor Jesus para que você entenda. E não só entenda, mas que você pratique. Oração termina com ação. E eu vou dizer logo um negócio. Ah, Bruno, você fala oração, então é porque você tem a religião A? Por que você não fala rezar? Rapaz, vamos falar logo oração, porque a oração termina com ação. É bom que você lembra que você tem que agir. É só por causa disso. Oração termina com ação. Então, o que você vai fazer de diferente a partir do que você recebeu agora do Espírito Santo? Agora, você vai fazer o que de diferente no seu trabalho? Eu estava conversando com o Sansão semana passada, acho que ele me permite dizer isso. Quando eu te fiz essa pergunta, depois do nosso one-on-one, na hora veio pra ele uma atitude pessoal. Ah, eu vou fazer tal coisa. Ótimo. E eu falei, no seu trabalho? Não, no meu trabalho não dá e tal. Aí ele voltou pro pessoal. Mas minutinhos depois, eu não sei se você percebeu isso, minutinhos depois ele fez assim, já sei o que eu vou fazer no trabalho, vou fazer isso aqui. Ou seja, a palavra de Deus invadiu todas as áreas da vida dele. A palavra de Deus invade todas as áreas da vida. Por isso que Jesus disse, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, é rios, é em todas as áreas. Cada rio é uma área da tua vida. Às vezes a gente vive a palavra de Deus em uma área e não vive nas outras. Me perguntaram um dia pra gente poder terminar aqui. Eu posso usar a palavra de Deus? Como é que eu uso a fé no trabalho? Né? Eu posso usar a fé no trabalho? Não só pode, como esse é o conselho. Não vamos falar que você deve, que você vai fazer a escolha que você quiser. Mas esse é o conselho, é em todas as áreas. Se você for mais parecido com Jesus, um pouquinho mais hoje, só um pouquinho, 1%. Calma, não precisa ter pressa, nem ele tinha. Por que você vai ter? Por que eu vou ter? 1% melhor hoje no trabalho, eu vou trabalhar diferente. 1% parecido com Jesus, eu vou trabalhar diferente. Eu vou dar atenção diferente. Eu vou falar diferente. Não é forte isso, gente? Essa é a nossa geração. Eu acredito na nossa geração. A geração, como a gente tem visto na história de um jovem de 21 anos. Como eu tenho visto na história do meu pai na fé, meu pastor, o cara que me acompanha com 67 anos de idade, porteiro de um prédio. Ele trabalha como uma criança, cheio do fogo do Espírito Santo. Isso não é nada místico, isso não é nada de arrepio. Isso é de fé da certeza, a fé que se relaciona com Deus, a fé que eu tenho um momento que ninguém me vê, e é nesse momento que ninguém me vê que eu escolho ocupar a minha mente com os pensamentos de Deus, e não ocupar a minha mente com qualquer outra coisa digital, com qualquer outra coisa aqui na Terra.
E tá aqui na sua frente um homem que vem vivendo isso, mas que não vivia até os 30 anos de idade, até os 32 anos de idade. Quando ninguém me via, o que eu fazia? Pornografia. O que eu fazia? Prostituição, traição, mentira. Eu ocupava minha mente com aquilo que eu sabia fazer e que me dava prazer, recompensa. Parei disso. Mas por que eu parei disso? Porque eu fui salvo por esse Jesus. Não fui salvo por uma religião e nem por alguém aqui na terra, foi pelo Cristo ressurreto. E eu vivi uma experiência com ele absurda, que me engajou, que me inspirou, que me encheu da presença dele para poder falar a verdade para minha esposa. Eu não ia dizer isso aqui de novo, mas por que eu tô dizendo isso? Tem alguém que precisa escutar aí. Ô Bruno, eu posso falar meia verdade? Eu posso falar 99%? Rapaz, você quer mudança de 99%? Você quer mudança de 100%? Você quer de 100%? Então seja verdadeiro. O fato é o seguinte, você não é culpado e nem culpada, eu também não era, por ocupar a sua mente com qualquer coisa que seja. Podre, ruim, boa, não somos culpados. Jesus não veio condenar ninguém, ele disse, eu vim salvar. O último dia, que aí sim teremos a justiça final, o tribunal final, não é agora. Agora ainda há esperança para você que está aí do outro lado. Você pode ter passado a vida toda, mas é verdade. Eu não aguento mais ocupar os meus pensamentos com essas coisas aqui que me leva à ansiedade, à preocupação, a comportamentos de autodestruição, a hábitos destrutivos que destroem o meu corpo. Como, por exemplo, que eu tô compartilhando o hábito que eu tinha, que era de pornografia desde a adolescência. O senhor pode ser, de repente, se você todo dia chega no trabalho, eu tava atendendo uma pessoa, todo dia eu chego do trabalho e bebo 10 latinhas de cerveja. E aí? Você curte? Não mais. E aí? Quer mudar? Eu desejo mudar. Então, quando você chegar do trabalho, você tem a oportunidade de quê? De ocupar sua mente com outros pensamentos. Não de ninguém aqui na terra, mas de Deus. Se Jesus fez isso, foi para quê? Para que a gente pudesse fazer também. Escolha no dia de hoje, de verdade, viver essa palavra. Já não sou eu quem vive, mas Jesus Cristo vive em mim. Fez sentido para você essa palavra? Deus falou contigo? Eu conto muito com você para se inscrever nesse canal, ativar as notificações, convidar alguém para estar junto com a gente, colado na videira. Porque aqui a nossa missão é te ensinar a Bíblia de uma forma simples, para que você entenda e pratique na tua vida. Então não esqueça, você não precisa de reconhecimento de ninguém aqui na terra. Você precisa se encher dos pensamentos de Deus e ter a certeza de que Ele é contigo. Em nome de Jesus. Deus abençoe você e sua casa.